1 Coríntios capítulo 1. Pode deixar. Primeira Coríntios capítulo 1. Nós estamos iniciando hoje uma nova série de mensagens que durante esses domingos, os próximos domingos, nós estaremos trazendo o tema Ame a sua igreja. O objetivo do qual nós estaremos nessa série de mensagens Ame a sua igreja é para nos trazer momentos de reflexões, momento de reflexão para que possamos ver a importância de nós nos dedicarmos, de nós praticarmos o amor bíblico à nossa igreja. Quantas vezes eu e você ouvimos, tanto na igreja quanto lá fora, pessoas usando a seguinte expressão: eu sou a igreja. Quem já ouviu pessoas dizerem isso? Eu sou a igreja. Quem já ouviu? Lá fora, você nunca ouviu pessoas dizer eu sou a igreja? Ou de repente você disse, eu sou a igreja de Cristo. Mas muitas pessoas usam, vê por gentileza uma toalhinha para mim, por favor. Por gentileza. O pastor está derretendo aqui, não é só vocês. Me perdoe, tá, irmãos? A gente colocou o ar, mas eu não sou eletricista. E o disjuntor não está aguentando, está caindo. Inclusive, se você conhecer um eletricista, pede para vir falar comigo. Tem um aí que de vez em quando vem arrumar as lâmpadas para a gente, mas ele é só um quebra-galho. Não dá para ele resolver essa situação. Então eu preciso de um eletricista. Se você conhece um eletricista, tá? Me indica por gentileza, tá bom? A culpa não é minha, tá bom, gente? Me perdoe, tá? Vamos lá. Ou melhor, desculpa, a culpa é minha sim, porque eu deveria ter ligado todos os aparelhos, ter testado tudo para ver se ia aguentar, mas não aguentou. É fácil, né, a gente jogar a culpa nos outros, né, do que humildemente assumir a culpa, assumir a responsabilidade. E nós somos chamados a assumir responsabilidade. A responsabilidade é minha sim, tá bom? A culpa é minha. Que vocês possam me perdoar, porque eu sou pecador. Amém? Amém. Tá tudo bem com vocês, gente? Vocês estão meio cansadinhos ou não? Vocês estão bem? Vocês estão entendendo o que nós estamos explicando para você? Que essa série será sobre o amor à igreja. Você ama a sua igreja? Ou melhor, você pertence à sua igreja? Porque uma coisa é dizer eu sou a igreja, ou eu amo a igreja, outra coisa é mostrar com atitudes que eu sou um pertencente, eu pertenço à igreja de Cristo. Eu não estou falando da placa da igreja Fé e Vida, não estou falando da placa que está aqui na frente, não a placa dos horários, a placa da igreja, a fachada da igreja é essa aqui, ó. Não estou falando da fachada da igreja, da placa da igreja, porque placa da igreja não salva ninguém, ou salva? Não salva. O que salva é a fé em Cristo Jesus, é uma doutrina saudável, e isso que leva a pessoa à salvação, por meio da fé em Cristo Jesus. Mas placa de igreja não salva, realmente, quando as pessoas dizem, placa de igreja não salva, o que salva, obrigado, é o que é ensinado ali, o que salva é a fé exclusivamente na obra redentora de Cristo Jesus. Mas muitas pessoas, elas se titulam igreja, muitas delas as que estão lá fora, elas usam essa expressão com o seguinte objetivo, para querer diminuir a importância de se pertencer à igreja, de dizer assim, eu não preciso estar na igreja, eu sou a igreja. Olha só,
Preste atenção nessa expressão. Muitas pessoas dizem assim: eu sou a igreja. Eu pergunto para você, essa expressão está certa ou está equivocada? O que você acha? A pessoa dizer assim, ó, eu sou a igreja, ela está afirmando algo que é verídico, que é verdade, ou ela está sendo equivocada nessa expressão, eu sou a igreja? O que você acha? Vamos interagir no culto. Hã? Quem acha que ela está certa? Levanta a mão, dizendo assim, eu sou a igreja. Você acha que ela está certa? Amém. Quem acha que ela está sendo equivocada? Levanta a mão. Por que ela está sendo equivocada? Muito bem. Porque de uma forma individual, ninguém é igreja. De uma forma individual, as pessoas que estão em Cristo Jesus não é igreja. Ela faz parte, ela é um membro do corpo de Cristo. É um membro. O dedinho é um membro. O mindinho, seu vizinho, o pai de todos, fura-bolo. Então, cada membro do nosso corpo, eles precisam estar juntos para formar o nosso corpo. Porque se amputar o dedinho, ele caiu no chão, ele sozinho é o nosso corpo? Não, é um membro do nosso corpo que não está no nosso corpo. Que para fazer parte do nosso corpo, ele tem que estar ligado ao corpo. Fora isso, é membro. E quando está em Cristo Jesus. Então, queridos, não seja uma pessoa equivocada em dizer assim, eu sou a igreja. Você não é a igreja. Nós somos a igreja. Quando nós nos unimos, quando nós nos reunimos num local para adorar a Deus, ouvir a sua santa palavra e sair para praticá-la, aí sim somos a igreja. Do contrário, não existe igreja individual ou um membro representar a igreja. Nós somos a igreja quando nós estamos reunidos, nós estamos juntos. Fora isso, somos membros. Que fique bem claro. Você conseguiu compreender ou não? Vamos lá, gente. Bom dia. Vocês entenderam? Alguma dúvida? Fala a verdade, alguma dúvida? Tem dúvida ou não? Não? Posso continuar? Muito bem. Afinal de contas, a pergunta que não quer calar é: nós somos ou pertencemos à igreja? A igreja, ela é um povo, uma comunidade que se reúne regularmente. Ela se reúne por Cristo, em nome de Cristo. Ela é formada por um povo santo, um povo que está espalhado por toda a face da terra. E esse povo se faz visível neste mundo quando ele se reúne. Vou repetir. A igreja é uma comunidade, é um povo de Deus, que é onde eles se reúnem de uma forma regularmente, todos os domingos, ou em cada culto, eles se reúnem por Cristo e em nome de Cristo para formar um povo santo. E esse povo santo, quando eles não estão reunidos, eles estão espalhados na igreja, representando a glória de Deus nesse mundo. E esse povo é visto quando eles se reúnem como igreja, através da sua igreja local. Aqui existe a união de pessoas que são cristãs, salvas, regeneradas, que foram batizadas, e elas vivem em comunhão entre si, formando a igreja. Então, nós somos a igreja porque pertencemos a ela.
Então, se nós somos a igreja e pertencemos a ela, como não amar a igreja de Cristo? Como não amar o irmão que está ao meu lado? Como não me preocupar com as pessoas que estão ao meu lado e convivendo comigo, congregando comigo, que foi lavada, que foi regenerada e foi salva por meio da fé em Cristo Jesus? Como não ter prazer em não estar reunido na igreja com os irmãos? Se eu sou a igreja, ou se eu pertenço à igreja de Cristo Jesus. Mas o que nós vamos ler aqui na introdução da carta ao 1 Coríntios, que Paulo escreve à igreja de Coríntios, essa introdução que nós vamos ler agora, é como Paulo olhava e via e amava a igreja. Você que já leu o livro de Coríntios, você observou que os nossos irmãos do primeiro século não eram perfeitos. Eles tinham problema, a igreja tinha problema. Eles tinham as suas fraquezas carnais. E por isso não deixavam de ser igreja. E Paulo então, nessa carta, primeira carta aos Coríntios, Paulo então exorta a igreja, Paulo corrige a igreja, porque ele ama a igreja, para que a igreja venha sempre se lembrar a sua verdadeira identidade. Porque se eu e você, irmãos, não lembrarmos quem somos, nós perdemos a visão espiritual de Deus, e nós iremos realizar coisas que irá desagradar ao Senhor, dentro da igreja e fora da igreja. Vamos ler os primeiros 9 versículos da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, e o irmão Sótenes, a igreja de Deus que está em Coríntios, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, como todos os que estão com todos os que em todos os lugares invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e Pai do nosso Jesus Cristo, estejam com vocês. Paulo então começa a expressar, a revelar o seu coração a uma igreja que não é perfeita, dizendo, versículo 4: sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça de Deus que foi dada a vocês em Cristo Jesus, porque em tudo vocês foram enriquecidos nele, em toda a palavra, em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês, de maneira que não lhes falta nenhum dom, enquanto guardam a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele também os confirmará até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, o nosso Salvador. Curve a sua cabeça. Pai santo e querido, que através dessa mensagem possamos descortinar os nossos olhos espirituais, que o Senhor venha falar ao nosso coração, para que possamos tratar uns aos outros, tratar a igreja do Senhor, como o Senhor a trata, como o Senhor olha para ela, que possamos olhar com os teus olhos. Ah, meu amado Deus, sabemos que a igreja foi o alvo do Senhor. Meu Pai, a igreja
foi o alvo do Senhor, o qual o Senhor amou e se entregou pela igreja. E como não nos entregarmos a nós mesmos, ao Senhor e aos nossos irmãos em Cristo Jesus? Fomos chamados para caminharmos juntos num caminho estreito, rumo, meu Pai, um novo céu e a nova terra. Então abençoa todos os irmãos que estão aqui, os que estão nos acompanhando, Senhor. Venha falar ao nosso coração, venha falar ao coração de cada uma dessas pessoas. É o que eu te peço e desde já te agradeço, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém? 1 Coríntios 1, do versículo 1 ao 9, nós estamos diante do cenário, preste atenção, só um instante. Para você entender o que nós lemos, o cenário aqui da carta de 1 Coríntios, que Paulo escreve a Coríntios, o cenário que se encontrava aqui ainda no século I, a igreja de Coríntia, ela era o seguinte: a igreja de Coríntios, ela ficava na colônia romana, local onde se cultuava muitos deuses, adorava muitos deuses, de várias formas. E também essa cidade, ela era muito influenciadora na cultura local, aonde muitas pessoas negociavam esses deuses, e também eles davam palestras, de tal forma que cobravam para ensinar as pessoas a progredirem em suas vidas. Foi no meio dessa realidade que a igreja de Cristo foi plantada na cidade de Corintos, uma igreja ainda jovem, mas que enfrentava grandes desafios, grandes problemas na conduta e na condução dos cultos da época, na administração da ceia do Senhor. Havia também vários problemas nessa igreja com respeito aos dons espirituais. Além também, essa igreja, ela enfrentava uma grande divisão, formado por pelo menos quatro facções que se levantaram dentro dessa igreja. A gente tem que tomar muito cuidado com as facções que querem se levantar dentro da igreja para causar divisão, para causar separação, para causar escândalo. Então a gente tem que estar atento a esse tipo de coisas que existem dentro da igreja. A primeira coisa que nós observamos lendo a carta de Coríntios, que um dos problemas dela é que muitos que ali estavam, ou algumas pessoas, melhor dizendo, que ali estavam, eles estavam praticando pecados gravíssimos, pecados imorais, de imoralidade sexual, ao ponto de um homem ter relação com a sua própria madrasta. Onde está escrito isso? Capítulo 6. Por favor. Abre aí. Melhor dizendo, o capítulo 5, versículo 1. Paulo diz assim: a imoralidade na igreja de Coríntios. Ouve-se por aí que entre vocês existem imoralidade, e imoralidade tal como não existe nem mesmo entre os gentios. Isto é, alguém que se atreva a possuir a mulher de quem? Do seu próprio pai. Isso no meio da igreja de Coríntios. Existia pessoas ali que estavam cometendo imoralidade sexual. De repente você olha, você diz assim: uau, pastor, existe isso no meio da igreja? Isso pode acontecer. Isso pode acontecer sim, que alguém dentro da igreja
cometa uma imoralidade sexual, alguém que saia do mundo espiritual, do convívio da igreja, do serviço ao Senhor, estando dentro da igreja, se perca, porque perdeu a visão e quer sair com armando o outro, a esposa do irmão da igreja. Quantos escândalos a gente já viu dentro da igreja? Quanto? Quedas de adultério, de prostituição, dentro da igreja. Tem problema assim na igreja, pastor? Tem. Por que isso acontece? Porque essas pessoas, elas perdem a sua verdadeira identidade. Elas esquecem quem elas são. Elas começam a se envolver tanto com as coisas do mundo, que acabam dentro da igreja tendo a mesma conduta das pessoas do mundo. Isso é muito sério. Eu estou mostrando para você aqui problemas que existiam na igreja de Coríntios, e eu vou mostrar para você como que Paulo tratava os irmãos, como que Paulo, ele olhava para uma igreja que não era perfeita. Então, o primeiro problema que a gente vê aqui, um problema seríssimo, um problema de imoralidade sexual. Existia outro problema também, que havia irmãos que movia processos contra outros irmãos. Isso está escrito agora sim no capítulo 6 de Coríntios, versículo 1. Paulo diz assim: quando alguns de vocês que têm uma questão contra o outro, como se atreve a submeter isso a juízo? Diante dos injustos, e não diante dos santos. Aquelas pessoas que querem levar o outro irmão na justiça, e se dizem pertencentes à igreja de Cristo. Eu já vi isso acontecer. O irmão da igreja, por compaixão ao outro, dá emprego, contratar o outro para trabalhar. Aí houve uma desavença, ou foi demitido, esse irmão querer levar o outro irmão na justiça, prejudicando o outro irmão, não vendo que quando ele estava desempregado, ele recebeu a graça de Deus através desse irmão. Ou quando não, fica querendo denigrir a imagem do seu irmão diante da sociedade aí fora. Isso acontece dentro da igreja. Por quê, pastor? Porque essas pessoas, elas perdem a sua identidade, quem realmente elas são. Isso era um problema aqui na igreja de Coríntios. E Paulo, ele diz assim, olha, no versículo, onde eu parei? Versículo 2: ou vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Isso aqui é uma outra pregação que um dia eu quero fazer com vocês, que os salvos, lá no céu, irá julgar o mundo, juntamente com o Senhor Jesus. Imagina você mandando o teu filho para o inferno, teu marido, tua esposa, porque não quis nada com Cristo Jesus. Olha a sua responsabilidade. Olha a nossa responsabilidade como cristão e pertencente da igreja. Vê se nós estamos dando testemunho para eles. Vê se ele olha, vê se os seus familiares, seus filhos, eles olham para você e vê que realmente você pertence à igreja de Cristo e você dá um bom testemunho para eles seguirem Jesus, ou não. Isso é muito sério, irmãos. Então Paulo diz assim: ora, se o mundo devera ser julgado por vocês, será que vocês não são competentes para julgar coisas mínimas? Por acaso vocês não sabem que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas dessa vida. Portanto, quanto precisam julgar negócios terrenos, porque vocês constituem como juízes aqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. O que você vai buscar
em outras pessoas que não faz parte da igreja, para querer julgar as suas causas, para querer dizer para você o que você deve fazer ou não deve fazer também no seu casamento, na sua vida cotidiana. O que você vai buscar em outras pessoas que não faz parte da tua igreja? Solução para os seus problemas. Paulo está orientando a igreja a esse respeito. Versículo 5, ele diz: digo isso para a vergonha de vocês, porque é uma vergonha, irmãos. Isso é uma vergonha para a igreja ver irmão lutando contra o irmão, ou quando não o irmão querendo pedir conselhos para outros que não fazem parte da mesma igreja dele. Havia esse problema na igreja de Coríntios. Havia outro problema também, além desses, problemas relacionados a casamento e a divórcio. No capítulo 7 a gente vê as questões aí, Paulo falando sobre questões de casamento e divórcio, dizendo que a mulher que tem um marido descrente, que ela não venha abandonar ele, porque através do convívio dela, ela santifica o marido. E por sua vez também o marido não venha largar a sua esposa, porque através da santificação dele, a esposa, ela é santificada. Mas hoje em dia virou moda as pessoas querem trocar de parceiro. Não deu certo, eu descarto e vou atrás de outra. Não deu certo, eu descarto e vou atrás de outra. Isso não é postura de quem é um pertencente à igreja de Cristo. Por que o teu marido não está sendo santificado a Deus? Você já parou para pensar? Por que a tua esposa não está sendo santificada ao Senhor? Será que eles têm visto uma pessoa que vive separada deste mundo dentro de casa? Ou traz os costumes do mundo para dentro de casa? Os mesmos comportamentos do mundo para dentro de casa? Irmãos, existem ao nosso redor telespectadores. E o primeiro deles é os nossos filhos, é os seus filhos, é o seu cônjuge, é o seu cônjuge. Só vir à igreja não salva ninguém. O Senhor não vai salvar aqueles que vêm à igreja, o Senhor vai salvar aqueles que pertencem à igreja, que fazem parte da igreja, que vive como igreja. A igreja de Coríntios era apacentada pelo apóstolo Paulo, e ela nos ajuda a desconstruir aquela imagem romântica que todo mundo tem de igreja, uma igreja perfeita, aonde existem pessoas que serão perfeitas. Não existe isso, irmãos. Não existem pessoas perfeitas na igreja, porque o único perfeito é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A pergunta é: como que você olha para a igreja? Você tem olhado para a igreja do Senhor Jesus? Será que você tem olhado como Cristo olhou para ela e amou ela ao ponto de se entregar a ela, a dar a sua vida a ela? Será que você tem amado a igreja independentemente dos erros, das falhas dela? Como tem sido os seus olhos para o irmão que está ao seu lado? Como tem sido os seus olhos para com o pastor? Como tem sido os seus olhos para com a esposa do pastor? O filho do pastor, que é como o seu filho. Meu filho não é diferente do teu. Ele não é o pastor sou eu. Como tem sido os seus olhos para a igreja de Cristo que Ele ama? Deixa eu falar uma coisa para vocês, se você não sabe. Cristo, Ele ama a sua igreja, independentemente dela. Cristo ama a sua igreja, independentemente
dos defeitos dela. Então hoje, através da carta aos Coríntios, a gente observa que Paulo, ele mesmo, diante de tanto problema no meio da igreja, uma igreja recém-plantada, uma igreja ainda imatura, cheio de problemas, cheio de adversidades, uma igreja que nos mostra que não é perfeita, mas existe solução para essa igreja. Por isso que nós temos e somos chamados, irmãos, nos dias de hoje, a um desafio muito grande. Nós somos chamados para amar a igreja de Cristo, independentemente dos erros e das falhas dela. Você sabe que Paulo, antes de tudo, ele chama a igreja de santos. Ele expressa o amor por aqueles irmãos. E qual é a motivação de Paulo para amar uma igreja que não era perfeita? Primeiramente, que aqueles irmãos, eles, mesmo olhando eles, vendo que eles eram problemáticos e pecadores, Paulo olhava para aqueles irmãos e viam que aqueles irmãos, eles tinham a graça de Deus sobre a vida deles, que Deus estava no controle da vida daqueles irmãos, que Deus estava cuidando daqueles irmãos, não porque aqueles irmãos mereciam, porque graça é favor imerecido. Então Paulo, ele olhava para a igreja e via uma igreja que Deus ama, uma igreja que Deus cuida, uma igreja que Deus morreu por ela, enviou o Senhor Jesus para morrer por ela, uma igreja cheia de defeito e pecado, mas uma igreja santa, separada para Ele. Deus te separou para Ele, Deus me separou para Ele. Quando nós estávamos mortos nos nossos pecados e nas nossas transgressões, nos nossos delitos, Deus nos amou quando nós não merecíamos, quando nós estávamos escravos do mundo do pecado e escravos do diabo. Deus nos amou, Deus derramou graça sobre a nossa vida, Deus nos chamou, Deus nos trouxe para a sua presença, para que possamos dia após dia sermos separados para Ele. Ele não disse que nós seríamos perfeitos aqui nesse mundo, mas que nós deveríamos andar em santidade, separados para Ele neste mundo. Aqui podemos tirar a primeira lição para nós, igreja, lição dessa carta, que a igreja de Cristo não era santa por aquilo que nós fazemos. A igreja de Cristo não é santa por aquilo que nós fazemos. A igreja de Cristo é santa por aquilo que Cristo fez por ela. Nunca mais esqueça disso. Irmãos, quando nós lemos o problema aqui da igreja em Coríntios, lê a carta de Coríntios. Hoje é só apenas uma introdução. Como entender aqui Paulo chamando uma igreja problemática de santa, separada? Irmãos, eles tiveram acesso ao Evangelho, mas mesmo tendo acesso ao Evangelho, eles estavam cometendo pecados gravíssimos, e ainda Paulo chama eles de santos. Por quê? Por que somos santos? Porque Deus nos chamou para sermos santos, ainda quando nós não merecíamos. Nós nos tornamos santos porque nós estamos em Cristo Jesus. A igreja de Cristo se torna santa porque ela está em Cristo Jesus. Não há nenhum sequer que caminha sobre essa terra
que não tenha pecado. Eu vou dizer melhor ainda: não existiu ninguém que caminhou sobre essa terra, de Gênesis a Apocalipse, quando a gente lê a história da Bíblia, não existe ninguém que caminhou sobre esta terra que não tenha cometido pecado. Todos são pecadores. Que bacana, né? O Evangelho fere o nosso ego. O Evangelho nos iguala. O Evangelho não permite que eu e você venhamos a empinar o nosso nariz e dizer assim: eu sou melhor que o outro irmão. O Evangelho não nos dá o direito de julgarmos ninguém, de condenarmos ninguém. O Evangelho de Cristo, ele salva almas, ele salva pessoas. Então não existe ninguém que caminhou nessa terra que não cometeu pecado algum. Somente Cristo, que tomou o nosso lugar naquela cruz e viveu uma vida santa, e caminhou aqui e não cometeu pecado nenhum. Mas a santidade de Cristo está sobre nós quando nós estamos nele. A santidade de Cristo é atribuída a nós por conta que nós fazemos parte, ou passamos a fazer parte, de um povo chamado igreja. Então a santidade de Cristo é atribuída àqueles que estão em Cristo Jesus. Amar a igreja de Cristo, o primeiro passo é ter a verdadeira compreensão da santidade da igreja. Ter a compreensão verdadeira da santidade da igreja é saber que a verdadeira santidade da igreja não está na igreja, está em Cristo Jesus. Quando você está em Cristo Jesus, a santidade de Deus é imputada para você. Mas você pode estar se perguntando, pelo fato de que a pessoa então estando em Cristo, significa que a santidade de Cristo é imputado a ela, significa que ela pode viver de qualquer forma, da forma que bem entender? De maneira nenhuma. Quando a pessoa ela está em Cristo, ela anda conforme Cristo determina que ela deve andar. Deus nos faz santo em Cristo, e por isso a nossa atitude em resposta a testemunho para a glória de Deus é viver em santidade, é viver separada das coisas desse mundo. Nós damos uma resposta à salvação que foi nos dada gratuitamente em Cristo Jesus, conferida através do nosso comportamento diante da igreja e dos nossos irmãos. Irmãos, não somos a igreja se nós não pertencemos a ela. Você não pode dizer que você é igreja se você não pertence à igreja, se você não ama a igreja, se você não serve a igreja, se você não está andando com a igreja. No versículo 4, Paulo enfatiza que a graça de Deus estava na vida desses irmãos. Olha aí no capítulo 1, versículo 4. Paulo, diante da situação que ele estava enfrentando com a igreja, ele olha para a igreja, ele envia a carta, olha para a igreja, antes de exortar a igreja, ele lembra a igreja quem ela é, dizendo: sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça de Deus que foi dada a vocês em Cristo Jesus. Olhe para mim, Paulo não ficava falando mal da igreja, Paulo não ficava denegrindo a imagem dos irmãos. Paulo ele exortava a igreja em amor. Só que antes de Paulo exortar a igreja em amor, Paulo
ele entendia que aquela igreja era salva pela graça de Deus, e aquela igreja estava tendo aquele comportamento, embora conheceu o Evangelho, porque elas tiveram como que eu posso dizer? Quando a pessoa esquece, Alzheimer, uma amnésia. Oi? Quantas pessoas estão dentro da igreja, ela tem tido essa amnésia? Por se envolver com as coisas do mundo, ela acaba esquecendo quem ela é, quem ele é. Um filho de Deus, uma pessoa que foi escolhida por Deus, uma pessoa que Deus amou ele de tal forma que deu o seu filho para morrer por ele. Deus chamou ele e ela para viver separado deste mundo, e com o passar do tempo as pessoas vão esquecendo disso, e por isso vão se inclinando para os desejos da sua carne, do seu coração. Paulo exortou os irmãos, Paulo repreendeu a igreja, o comportamento deles, as atitudes deles. Só que antes disso, Paulo lembrou quem eles eram. Antes de nós, melhor dizendo, repreendemos alguém, ou queremos falar diretamente com alguém, exortando ele, ela, nós temos que lembrar quem eles são. Você tem que lembrar quem essa pessoa é. Porque se você não consegue olhar para a igreja de Cristo, olhar para o teu irmão e ver a graça de Deus na vida dele, você precisa tirar a trava dos seus olhos. Jesus disse isso em Mateus capítulo 7. Coloca aí, Mateus capítulo 7. É porque você também teve esse Alzheimer, não, essa demência. Olha o que Jesus disse: não julguem, para que vocês não sejam julgados. Com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados, e com a medida que vocês estiverem medido, também serão medidos. Porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara a trava que está onde? Só uma pessoa que não compreendeu a graça de Deus sobre a vida dela, ela não consegue compreender a graça de Deus na vida do seu irmão. Se você não consegue ver a graça de Deus na vida do teu marido, da tua esposa, dos teus filhos, do teu irmão, a graça de Deus na vida do teu pastor, é porque você perdeu a sua identidade. É porque existe uma trava nos seus olhos, que precisa ser arrancada, e só o Evangelho para tirar essa trava dos olhos. Só o Evangelho, irmãos. E como eu, que faço parte do corpo de Cristo, eu pertenço ao corpo de Cristo, eu vou denegrir, eu vou humilhar aqueles que fazem parte do corpo de Cristo também. Irmãs, as irmãs que estão aqui, não fale mal do teu marido para ninguém. Ele faz parte da graça de Deus, do plano de Deus. Irmão, não fale da tua esposa, não fale dos teus filhos. Nós fomos chamados para isso. Se você está aqui, você gosta de ficar julgando as pessoas, condenando as pessoas, existe uma trava nos seus olhos, que precisa ser arrancada. Nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para amar a igreja de Cristo, a olhar para a igreja de Cristo, como Jesus, Ele olha.
Nós não somos melhores do que ninguém. Você, eu, não somos melhores do que ninguém. Quanto mais nós provamos da graça de Deus, mais amamos, mais somos misericordiosos com o próximo. O engraçado é que nós sempre queremos derramar graça no coração daquelas pessoas que a gente não conhece. Nós toleramos pessoas que não fazem parte da nossa família cristã. Às vezes até um andarilho, um bêbado, uma prostituta, um bandido. A gente olha e a gente não, que o Senhor tenha misericórdia. A gente se esforça para olhar com bons olhos. E por que a gente não faz a mesma coisa com os que estão dentro da nossa própria casa? Que hipocrisia, que hipocrisia. Nós somos misericordiosos com as pessoas que a gente não conhece, e as pessoas que a gente conhece, a gente quer pisar, a gente quer humilhar, a gente quer, enquanto isso não satisfaz o nosso ego, a gente não para. Que coisa feia, que coisa feia, horrenda, horrenda. Então Paulo, ele vê a graça de Deus, ele chega e fala assim para a igreja, ele chama a igreja cheia de problemas, de santa, de santos. Olha os olhos de Paulo para a igreja, uma igreja imperfeita. Se eu e você não entender isso, você e eu nós iremos desenvolver em nossa mente o seguinte: Deus me aceita como resultado do meu esforço, não por causa do que Cristo fez, mas sim por aquilo que eu faço. Se a gente não tomar cuidado, a gente cai no falso evangelho. Irmãos, escutem isso. Se Paulo tratou os seus irmãos com amor, porque ele reconhecia que a mesma graça que foi dada a ele, foi dada àqueles irmãos, como não amarmos também a igreja de Cristo, os nossos irmãos? Só que mesmo assim, Paulo repreendeu os irmãos. Nós somos chamados a amar e cuidar dos nossos irmãos, que são fracos na fé e que toda hora estão caindo na cilada dos desejos do seu próprio coração. Eu quero te fazer uma pergunta nessa manhã. Você consegue demonstrar o amor e gratidão pela vida de seus irmãos em Cristo Jesus na sua igreja local? Você consegue demonstrar amor e gratidão por essa pessoa que está aí do seu lado, que está caminhando com você? Mesmo com a igreja cheia de tantos problemas e lutas, Deus não tem deixado faltar nada para a sua igreja. A gente vê aqui Paulo dizendo que aquela igreja, ela era uma igreja enriquecida através da mensagem do evangelho, e Deus tinha dado dons necessários para aquela igreja. Cada um aqui tem o seu dom, cada um aqui tem um dom, e Deus nos dá os dons para que possamos servi-lo. E de que forma que nós servimos a Deus com os nossos dons? Servindo os nossos irmãos. Você tem servido os seus irmãos, a igreja local, com os seus dons e talentos que Deus te deu? Foi isso que Paulo disse aqui, olha. Ele disse, versículo 7 do capítulo 1: de maneira que não lhes falta nenhum dom. Nenhum dom. Irmãos, Deus amou aqueles irmãos do primeiro século, dando àquela igreja o que realmente a igreja precisa. E somente Deus pode dar à igreja aquilo que realmente a igreja precisa.
O que uma igreja precisa para exercitar os seus dons? Os dons que Deus deu a ela para a edificação. A igreja precisa desses dons, dons que Deus deu a cada uma delas para a edificação dela. Eu amo a minha igreja quando eu sirvo a minha igreja. A minha igreja local é onde nós damos e também recebemos. A igreja onde nós nos reunimos para darmos e recebermos. A pergunta é, mais uma vez, como você tem tratado os dons que Deus te deu? Porque é com Ele que nós demonstramos o amor a Ele, o amor aos nossos irmãos e à nossa igreja local. Em que prioridade, irmãos, está o seu serviço aos irmãos na sua igreja local, na sua vida? Eu vou repetir. Em que prioridade da sua vida está o serviço aos outros irmãos na sua igreja local? Amar a igreja implica usar os dons que Deus nos deu a serviço do povo dele. Para encerrar, eu gostaria agora algumas breves aplicações. Você consegue olhar para o sermão no meio dos defeitos deles, em meio os problemas que ele enfrenta? Você consegue olhar para ele com amor? Você consegue se colocar diante dele à disposição para ajudá-lo? Você consegue sentar com o seu marido, com seus filhos, com seu cônjuge, com amor? Não para condená-lo, para julgá-lo, mas para ajudá-lo? Se você não consegue, você precisa resgatar a sua verdadeira identidade. Nós somos filhos de Deus, fomos chamados para viver para a glória de Deus. Você sabia que a pessoa que está na igreja hoje, que foi regenerada, se batizou nas águas, foi restaurada, em meio aos seus defeitos, às suas falhas, você sabia que Deus comprou ela com o sangue precioso na cruz no Calvário? Você sabia que ela pertence a Deus? Essa pessoa que você olha para ela todos os dias, convive com ela, essa pessoa, Deus morreu por ela, Deus derramou o sangue dele por ela, para resgatá-la, para alcançá-la. E quem somos nós, pessoal, para ficar julgando e condenando as pessoas? Como não derramar amor no coração de uma igreja, ou servir uma igreja que Deus morreu por ela? Deus, Ele é tão belo, que Ele mostra a sua beleza, o seu amor, chamando várias pessoas de vários povos, várias nações e várias raças. A beleza da igreja de Cristo está exatamente aí, nessa adversidade de pessoas, e ninguém será igual a você. Não queira que essa pessoa que está ao seu lado seja igual a você, que ela não vai ser igual a você. Ninguém aqui é igual a ninguém. E não queira que as pessoas sejam como você, elas não serão como você, elas não pensarão como você, elas não terão as mesmas atitudes que você. Deixa as pessoas serem elas mesmas. Para de ser moralista, legalista. Deixa as pessoas serem que elas são, porque nós gostamos de querer mandar nas pessoas. Nós gostamos de querer que as pessoas sejam como nós somos. Nós não somos dono da igreja. Você não é dono da igreja. Nós apenas pertencemos à igreja. Existe um dono da igreja, que é o nosso Senhor Jesus. Amém? Cuide da igreja que você pertence. Ame a igreja de Cristo, que nós somos chamados para isso.
Irmãos, o sangue de Cristo é que nos une, a despeito de qualquer outra diferença. Se a sua, preste atenção nisso, se a sua ou a minha identidade está em qualquer outra coisa a não ser Cristo, isso te faz débil ao amor e ao serviço à igreja de Cristo. Você pode estar sofrendo de uma amnésia, se esquecendo da sua verdadeira identidade. Se, preste atenção nisso, se a sua identidade está em qualquer outra coisa, na roupa que você compra, você veste, no celular que você quer ter, num carro que você quer ter, numa casa, no status, se a sua identidade é isso, a soma é isso, você está sofrendo de uma amnésia. Você não sabe quem você é. Ou, pior, pode estar acontecendo, pode ser um sinal de apostasia da fé. Cuidado para não pecar, irmãos, contra a cruz de Cristo. Cuidado para não pecar contra a cruz de Cristo, pois Ele, lá na cruz, que nos trouxe comunhão. A cruz nos traz comunhão. Foi com o sangue de Jesus que Ele comprou a nossa unidade. Eu quero encerrar lendo com você a oração que Jesus fez na cruz. João capítulo 17, versículo 1. A oração sacerdotal de Jesus. Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho glorifique a ti, assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe destes. A vida eterna é esta: que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me comigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo. Manifestei o teu nome àqueles que me deste, eram os teus, e tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me têm dado provêm de ti, porque eu lhe tenho transmitido as palavras que me destes, e eles a receberam verdadeiramente, reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu peço. Por quem? Vamos ler. É por eles que eu peço, para os filhos de Deus. Não peço pelo mundo. Jesus na cruz não pediu pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Deixa eu falar uma coisa: Jesus veio morrer e resgatar os filhos de Deus, não foi o mundo, foi para todo mundo, aqueles que pertencem a Deus, que os seus nomes estão escritos no livro da vida antes da fundação do mundo. Olha a oração que ele disse, versículo 11: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo,
enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam o quê? Para que eles sejam um. Qual foi o pedido? Qual foi a oração de Jesus na cruz? Que eu e você sejamos o quê? Igreja. Sejamos um. Que neste ano se cumpra a oração de Jesus nesse lugar, em nossas vidas, que possamos caminhar juntos como igreja, pertencentes à igreja, servindo a igreja, servindo a Deus, servindo uns aos outros com amor, independente das falhas dessas pessoas, dos defeitos dela. Nós não fomos chamados para olhar o defeito do outro, mas para servir o outro em amor. Amém? É a atitude de um discípulo de Jesus. Quem está no meio da multidão, ouve essas palavras e entra no ouvido e sai pelo outro, vai sair daquela porta para fora e não vai praticar nada do que aprendeu. Mas os discípulos vão, e a pregação é para os discípulos do Senhor Jesus. Então, eu quero encerrar. Fiquem todos em pé, por gentileza, dizendo e lembrando você, antes de cada correção, nós temos que lembrar as pessoas quem elas são, não só para as outras pessoas, mas também para nós mesmos. Nós temos que lembrar quem somos, que a graça de Deus foi operada tanto em nós quanto nos nossos irmãos, a ambos. Quando nós entendemos isso, tudo se torna mais fácil. O convívio dentro de casa, o convívio na igreja, aonde quer que você vá. Quando você entende que a mesma graça que Deus tem derramado na sua vida, tem tido misericórdia pelos seus erros, pelos seus defeitos, é a mesma graça que Deus tem derramado na vida do teu marido, na vida da tua esposa, na vida do teu irmão aí na igreja, na vida do teu pastor, na vida da esposa do pastor e do filho do pastor, em toda a sua igreja. Amém. Irmãos, a beleza da igreja de Cristo está na diversidade de pessoas. A beleza da igreja de Cristo está na unidade da igreja de Cristo. Feche os seus olhos. Meu amado